Olá, o meu nome é Ana Gomes, eu sou psicóloga clínica e nós hoje vamos falar sobre como resolver conflitos entre irmãos. Para quem não me conhece, como eu já referi, eu sou psicóloga clínica, trabalho com crianças, com adolescentes e, claro, com os seus adultos. Todo o meu trabalho tem sido desenvolvido à volta da família e também do desenvolvimento infantil. Podem aceder a mais informação sobre o meu trabalho nas minhas redes sociais, AG Neurobiopsi, Pais a Bordo, que é um projeto de prevenção e intervenção ao burnout parental, e por fim o grupo Montessori Aveiro no Facebook, onde eu sou administradora e coloco uma série de informação relacionada com a pedagogia Montessori, e com certeza trarei muitos vídeos também sobre esta pedagogia que eu gosto muito, utilizo em casa na prática e também utilizo em contexto clínico. Então vamos lá ao primeiro tema deste vídeo: como resolver conflitos entre irmãos. É uma das perguntas que eu recebo mais vezes em consultório e também nas redes sociais, principalmente quando falamos de famílias com mais do que uma criança. É muito difícil quando os pais procuram educar através da parentalidade positiva e sendo assim, resolver conflitos de maior grau entre as crianças. Como é que nós fazemos? Se chamamos a atenção só a uma criança, se temos que chamar a duas, como é que nós estabelecemos os limites? Que tipo de time-outs é que podemos usar? É adequado usar time-outs nesta fase ou não? Podemos dizer não a palavra em si ou não podemos dizer? Às vezes é um pouco confuso. Mas a verdade é que eu hoje trago-vos um conceito completamente diferente. Um conceito completamente novo. Eu não vos trago propriamente estratégias para vocês utilizarem com base na parentalidade positiva. O que eu vos trago hoje é uma reflexão para que vocês, em situações futuras, possam estar atentos e observar pequenos pormenores que são muito importantes no desenvolvimento infantil e também no desenvolvimento de vínculo entre os irmãos. Há uns meses atrás eu fui convidada a assistir a um workshop de parentalidade positiva, o que a mim me dá um imenso prazer porque sento-me do vosso lado. Portanto, posso ser mãe, em vez de ser só a psicóloga, e posso também ouvir as vossas dúvidas, perceber como é que as coisas funcionam em vossa casa, para eu conseguir também trazer aqui uma fonte de informação para mim e para eu usar também em contexto clínico. E é precisamente uma destas histórias que eu hoje vou partilhar convosco e que, na altura, me deixou bastante pensativa. No momento em que foi feita a questão, eu fiz esta reflexão que vou partilhar convosco e que, na verdade, eu considero que não é uma reflexão muito óbvia e que é difícil que os pais consigam pensar nela numa primeira fase. Então, neste workshop, uma das mães partilhou uma situação que se passou em casa. Para vos contextualizar, estamos a falar de uma família que educa com base na parentalidade positiva e é composta por uma mãe, por um pai e por dois irmãos. O mais novo com cerca de 3 anos e o mais velho com cerca de 5, 6 anos. Agora já não me recordo muito bem a idade, mas a diferença de idades não era muito grande. A situação que aconteceu foi muito simples. A mãe estava na cozinha e de repente ouviu o filho mais novo a chorar desalmadamente, de tal forma que a mãe achou que ele teria magoado de alguma forma, ou ele ou o irmão. A mãe foi a correr para perceber o que é que se teria passado. Quando chegou ao quarto dos meninos, não estava a acontecer nada de especial, a não ser uma situação, nomeadamente que a criança mais nova estava a fazer um desenho e estava a fazer um desenho, pelos vistos, com muito empenho, com muita motivação e com muita concentração, e a criança mais nova decidiu interromper o trabalho e estragar o desenho desta criança. E daí o choro e a demonstração de raiva e de tristeza que a criança mais nova manifestou. Isto não é propriamente uma situação anormal, portanto as crianças passam por muitas destas situações. Isto poderia perfeitamente acontecer em casa, poderia perfeitamente acontecer numa situação em contexto de infantário. O que realmente preocupou esta mãe foi porque, apesar de todos os esforços da mãe para consolar esta criança e para explicar à criança mais velha que existem limites que devem ser respeitados na individualidade de cada um, a criança mais nova, a qual o desenho foi arruinado, ela estava completamente inconsolável, ao ponto de a mãe ter
ficado cerca de 1 hora a dar aqui algum tipo de aconchego, algum tipo de carinho a esta criança, precisamente porque ela não conseguia parar de chorar e não conseguia fazer face a este problema. Outra questão que preocupou também esta mãe foi porque nos dias a seguir a criança estava claramente magoada com a irmã ou com o irmão. Ou seja, sempre que a criança ia fazer alguma coisa, ia fazer algum trabalho, alguma atividade, ela instantaneamente gritava com a irmã, com o irmão mais velho, e dizia que ele não podia mexer, não podia estragar o seu brinquedo. A tendência dos pais e a tendência dos educadores é realmente a de salvar a criança, por assim dizer, é de realmente nós cortarmos de alguma maneira imediata e muito rápida o sofrimento que a criança está a sentir. O que eu hoje vos trago é uma reflexão inversa. O que eu vos quero dizer é que talvez este sentimento negativo que a criança esteja a sentir, talvez seja necessário para o seu desenvolvimento, para a sua maturação no que concerne ao nível de relações, de vínculos. Isto parece um bocado estranho, mas é suposto uma criança ficar magoada com o irmão. Se calhar sim, se calhar é suposto e se calhar também é necessário, precisamente para a criança futuramente saber vincar qual o seu limite das outras pessoas em relação a si, em relação à sua vida e em relação àquilo que ela está a cumprir, aquilo que ela está a fazer, aquilo que lhe diz respeito, aquilo que é especial para ela e que ninguém pode tocar. De facto, nesta situação, não havia muito mais a fazer além daquilo que a mãe fez. A mãe teve um comportamento impecável, ela fez uma orientação espetacular, simplesmente a criança estava ali num momento difícil e a fazer uma aprendizagem extremamente difícil, que foi a criança que eu mais amo neste mundo, ou que eu tenho um sentimento muito especial, acabou de me magoar, e isso significa que a partir de hoje eu tenho que estabelecer um limite mesmo neste vínculo. Se nós pensarmos enquanto adultos, é muito fácil que isto aconteça. Por exemplo, se o meu marido ou o meu companheiro ou a minha companheira me magoam de alguma forma, eu vou automaticamente estabelecer um limite no meu vínculo, na minha relação. Se o meu pai ou a minha mãe me magoam de alguma forma, automaticamente a minha relação se vai alterar, porque eu a partir dali faço uma aprendizagem, sei que naquela situação específica eu não posso contar com estas pessoas que são da minha confiança e como tal eu estabeleço um vínculo. Isto é uma aprendizagem saudável. O que não é uma aprendizagem saudável é quando nós somos constantemente magoados e não estabelecemos um limite. Não colocamos um limite nas relações, por mais vínculo afetivo que nós tenhamos com as pessoas. O que esta criança fez foi uma aprendizagem extremamente importante. Ela criou um limite naquele vínculo. Eu gosto muito da minha irmã ou do meu irmão, mas eu não posso deixar que ele ou ela me estraguem alguma coisa e que interfiram em alguma coisa da minha vida que me é muito, muito especial. E o estabelecimento de limites é muito saudável. Nós podemos, por exemplo, falar sobre o estabelecimento de limites no que diz respeito ao nosso corpo. É muito importante nós ensinarmos às crianças que o corpo delas é a sua privacidade. Não é suposto ninguém tocar, não é suposto ninguém mexer, a não ser que a criança o consinta. Quando elas são pequenas, como é óbvio, a criança não tem capacidade de consentir, ou de deixar ou de não deixar, mas tem a capacidade de entender. Se o adulto de referência lhe explicar que não pode mexer em certas partes do corpo, a criança aprende também que ela própria pode estabelecer um limite com as outras pessoas. Da mesma forma acontece com a partilha dos brinquedos. Se a criança tem um brinquedo que é especial para ela e ela não quer partilhar, a criança tem todo o direito e deve ser respeitada no estabelecimento deste limite. Portanto, existem várias estratégias: guardar o brinquedo para que outras crianças não o possam ver, não levar o brinquedo para casa das outras crianças ou para o infantário, de forma a que as crianças não possam pegar nele, e assim a nossa fica perturbada porque o seu limite de privacidade foi, no fundo, quebrado. Portanto, existem uma série de estratégias que se podem utilizar e que podem ser realizadas, por exemplo, na partilha dos brinquedos. A partilha dos brinquedos, sim, é extremamente importante, contudo, é às vezes ainda mais importante o nós conseguirmos ensinar à criança o estabelecer limites. Portanto, uma situação muito simples que origina uma aprendizagem no estabelecimento de limites a longo prazo tem um fator protetor imenso,
porque ensina que a criança se desenvolve a saber dizer não, a saber dizer atenção, que a partir daqui tu não me podes fazer mal, a partir daqui tu não podes entrar na minha privacidade. E isto tem uma função protetora imensa, tem uma função extremamente importante na vida da criança, que futuramente se desenvolverá um adolescente e um adulto capaz de dizer não e capaz de estabelecer vínculos com limites. E isso é muito importante nas relações sociais. Então, nem sempre o adulto tem o papel de resolver problemas. Nós não temos que resolver constantemente os problemas dos nossos filhos. Eles têm que aprender por eles. Mesmo quando nós falamos num conflito entre irmãos, é importante que o adulto não esteja constantemente a interferir. É importante que a criança consiga estabelecer o seu espaço. Como é óbvio, é importante que o adulto oriente, principalmente quando vê que alguma das crianças ou ambas as crianças têm dificuldade em definir o seu espaço ou até mesmo em respeitar o espaço da outra. E se vocês quiserem um próximo vídeo que vos explique então, ou que eu vos traga de facto estratégias de parentalidade positiva, ou estratégias que estão relacionadas aqui com o desenvolvimento infantil e que auxilia nesta resolução de conflitos, eu trago. Basta pedirem, deixem as vossas sugestões aqui em baixo nos comentários, mas de facto eu hoje quis trazer-vos uma reflexão muito diferente, uma reflexão de que é importante que as crianças passem por estas situações, é importante que elas saibam gerir este tipo de emoções e que elas tomem decisões e façam aprendizagens importantes e que são de facto protetoras a longo prazo. Bom, eu espero que este vídeo vos tenha sido útil. Fico à espera, se vocês tiverem aqui alguma sugestão dos próximos vídeos, seja sobre o desenvolvimento infantil, seja sobre a família, seja sobre a pedagogia Montessori, não se esqueçam, deixem nos vossos comentários, não se inibam de perguntar e de questionar sobre assuntos que possam ser relevantes. É importante que este canal seja um canal extremamente positivo e que de facto seja informativo e para ajudar as famílias, portanto todas as partilhas são bem-vindas. Esqueci-me de coisas importantes do YouTube, não é? Para quem é nova aqui no YouTube, por favor, coloquem like, ativem o sininho das notificações, subscrevam no canal, mais vídeos virão e eu espero encontrar-vos aqui e, claro, com muito mais companhia. Até ao próximo vídeo. Tchau!